Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Shanti 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 Om Shwara Om Namastê. Retornando aqui, a segunda aula de sábado, 7 de fevereiro. Olha como é que já está voando esse ano, né? Esse 26 que promete tanto. É, Nós vimos aqui, nós estamos vendo essa passagem no qual o Krishna Guru apresenta essas disciplinas. Nós passamos rapidamente pelas 4 disciplinas, né? E agora estamos vendo mais detalhadamente cada uma delas, mais uma vez, né? Então, nós vimos a primeira, que é Vairagya, que é despaixão, que depende da compreensão realmente de que tudo isso aqui é um mundo mithya, é disponível para a experiência e até mesmo o conhecimento, né, desse fenômeno mithya, conhecer essa sobreposição do Prakriti de Maya, configurando esse universo misterioso, mas com a compreensão sempre mais clara e sólida de que tudo que existe aqui é fundamentalmente isento de valor real, de realidade absoluta, é disponível para a experiência. Como eu disse, você pode até tentar compreender essa estrutura mítica, do ponto de vista da ciência, filosoficamente também, mas no final das contas, o convite é a gente desenvolver determinadas qualificações para buscar a compreensão da realidade como aquilo que existe além ou por trás desta projeção aparente, né? Nós vamos passando pela dependência, né, do mundo para a dependência em Deus, para desenvolvermos Vairagya, mas a gente não quer parar no desenvolvimento de Vairagya, no desenvolvimento desta compreensão do sistema Ishvara e do fato o qual não existe nada com valor intrínseco neste mundo, o valor é projetado por nós, os Jivatmas, né? Devido a esse equívoco, a crença de que, de repente, alguns objetos de experiência possam realmente me completar, né? De repente, uma situação nova, um relacionamento novo, uma casa nova, um trabalho novo, uma cidade nova, né? Então, nós vimos o primeira sadhana, né, como o Vairagya, que é simplesmente a compreensão de que tudo que existe aqui é, por natureza, aparentemente real, para não dizer irreal, e os prazeres que nós obtemos sempre são envolvidos, né, em defeitos que minam aqueles pequenos valores, né, relativos desses objetos. A gente vai ver isso mais profundamente. O verso 4 diz que a partir daí deve-se buscar aquele objeto, aquele objetivo. Ao ser alcançado, não se deve retornar. Eu me entrego àquele Deus primordial de quem procedeu o antigo processo de manifestação, né? Então, está falando, não pare no primeiro estágio de compreensão da natureza mítia, do fato de que os objetos desse mundo não irão nos satisfazer, pacificar, resolver. É melhor você voltar para se apoiar, né? Tentar compreender a compreensão da natureza de Deus, né? Mas você tem que ir muito além, você tem que passar pelo segundo nível de sadhana, depois o terceiro, né? Que é a autoinvestigação, e até que você possa, através da devoção, né, obter o conhecimento da real natureza de Deus como Nirguna Atma, né? Aquele princípio a partir do qual o mundo é projetado. Mas como assim? Se Maya projeta a partir desse princípio Satchita, consciência e existência.
Tatra significa depois, depois disso significa depois de obter Vairagya, que é a primeira sadhana, né, para ser desenvolvida, o desapego, a despaixão, a equanimidade a respeito das coisas desse mundo, que precisa ser obtido não através da disciplina de supressão, mas através da disciplina da compreensão, tá? De novo, o desapego, a despaixão, né? A equanimidade não pode ser obtida através da disciplina da supressão, mas a partir da disciplina vedântica, toda ela fundamentada na compreensão, na lógica que sustenta este universo, né? E somente então você desenvolve um vairagya efetivo, maduro, né? Você não pode tirar uma boneca da mão de uma criança e dizer, larga essa boneca, menino, você não compreendeu ainda que essa boneca não tem nenhum valor intrínseco, né? Você não pode fazer isso com uma criança, tem que deixar que a maturidade faça de modo que ela abandone a boneca, né? E que depois possa doar a boneca. Então, a supressão não resolve. E, ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente se entregar totalmente nessa ignorância que atribui valor intrínseco aos brinquedos, né? Infantis, como a boneca de uma menininha. A gente não pode permanecer atribuindo valor e realidade a nenhuma dessas coisas, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre investigar realmente, compreender a natureza mítica das coisas, né? Sem tentar suprimir as nossas vássanas, os nossos desejos ignorantes, porque existe ainda atribuição de realidade, de valor a essas coisas. E aí tem que encontrar um equilíbrio entre os dois princípios, né? Eu vou compreendendo, mas de vez em quando eu jogo um osso, para mim é ignorância, o meu desejo, né? Tudo bem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu compreendi que não é por aí, não vai me resolver, mas ainda assim a pressão dessa ignorância é muito grande, parece que suprimi-la causa mais perturbação no meu Viveka Shakta do que jogar um osso para ela parar de encher o saco, né? Sabendo que aí depois existe karma envolvido, né? Em qualquer busca de objetos mithya. Esse crescimento deve ser tão natural como o crescimento físico de um corpo de uma criança, num corpo de um adolescente e depois de um adulto. Ele fez uma analogia aqui, faz uma comparação, dizendo existem crescimentos, desenvolvimentos que são naturais, como o desenvolvimento dos corpos físicos de todos os jivas, né? Humanos e não humanos, tudo se desenvolve naturalmente, né? Então, o crescimento do nosso corpo físico, né, ele é natural, ocorre por si mesmo, mas o crescimento mental, emocional, psicológico requer muito esforço da nossa parte. Você precisa trabalhar para crescer. A maioria das pessoas nascem infantis e morrem infantis, mas morrem literalmente infantis, sem nenhum crescimento mental, emocional, psicológico. Acreditando ainda, né, no Papai Noel, assim por dizer, né, no conto das fadas, e acreditando, acima de tudo, na sua atribuição de valor e realidade às coisas deste mundo, né? Infantilidade. Não, as pessoas não crescem. Aqui, mas o crescimento emocional requer trabalho nele, isso é chamado de Viveka Jnana Vairagya. Ok. Isso é um Vairagya fundamentado no Viveka. Como eu disse antes, são duas asas, né, do mesmo pássaro. É um desapego nascido ou fundamentado no discernimento ou na discriminação, na compreensão, né? Como eu disse, o desapego, ele depende do discernimento, da discriminação. O discernimento também depende ou é nutrido por o desapego. Na medida que eu vou desenvolvendo o desapego, a minha mente vai ficando mais pacificada e meu discernimento vai crescendo, porque a minha mente não está perturbada constantemente
devido aos raga-dvesha, atrações e repulsões, que eu ainda sofro, porque lá no fundo eu ainda atribuo realidade e valor a essas coisas do mundo. Se a gente, subconscientemente, a gente atribui realidade e valor às coisas desse mundo, a gente vai sofrer as forças de atração e repulsão dos nossos raga dveshas, tá? É inevitável, né? Você pode querer suprimir tudo isso, mas, como eu costumo dizer, a disciplina da supressão, ela pode funcionar se você trabalhar simultaneamente com um aliado, que é a discriminação, né, e o esforço pela despaixão, o desapego. Como a gente faz isso? A gente tem que observar as nossas experiências de vida e conectar os pontos entre os meus desejos, as minhas palavras, ações e o que eu estou colhendo a partir de tudo isso. É um laboratório, a vida é um laboratório macro no qual eu sou um laboratório micro, eu devo ver através, sob a luz desses ensinamentos, né, o modo qual eu estou vivendo a minha vida, né? Se eu estou vivendo totalmente operado por essa ignorância cósmica ou se eu estou vivendo numa batalha épica contra esta ignorância cósmica. Se eu já entreguei os pontos ou se eu ainda não entreguei os pontos ou se eu já venci esta batalha épica. Nós queremos desenvolver um desapego, um vairagya, uma equanimidade, né? Saudável. Então, o segundo método é o método da prática espiritual, é a investigação. Inquirição, buscando, procurando, buscando o quê? É, buscando a raiz do samsara, a compreensão da natureza de Deus, a compreensão da natureza do eu, né? Essa raiz invisível é o substrato da árvore, em analogia é o Brahman. Então, você vai indagar sobre a natureza de Bhagwan, de Brahman, não necessariamente através da meditação do silêncio. Você também não pode indagar sobre a real natureza de Brahman através daquela prática de self-inquiry, de autoinvestigação, como sugerida na época, né? O Ramana Maharaj, com as melhores das intenções, naturalmente, funcionou para ele. Uma coisa que a gente tem que observar é que os gurus, uma vez o Nisargadatta Maharaj falou isso, e eu achei brilhantíssimo. Ele falou assim: você, quando vai no guru, você vai encontrar algumas instruções, né, do modo qual você pode obter esse conhecimento direto, né, etc, etc. E você tem que compreender que as instruções, elas são apresentadas por esse guru, que é diferente das instruções de outro guru, porque foi o modo qual eles realizaram. Você se sente muito mais confiante de apresentar um modo que você, um processo que você percorreu e teve sucesso, tá? Então, cada guru vai oferecer uma instrução com base no percurso que ele fez e de modo bem sucedido, né? Então, a investigação, a autoinvestigação, self-inquiry, baseado, né, no silêncio da mente, perguntar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, entendeu? Pode funcionar, mas raramente irá funcionar, porque permanece mais uma expectativa de que algo esotérico, místico possa ocorrer e que uma voz que de dentro me diga você é isso e aquilo, né? Mas o fato é que se tiver uma voz que aparece, ou uma epifania que diz você é a consciência ilimitada, infinita, você é Brahman, você é a totalidade, isso e aquilo, ainda assim o indivíduo, depois de ter essa voz, ter essa epifania, ele vai ter dificuldade de acreditar nela, porque uma epifania ela não destrói as raízes dessa ignorância, entendeu? Você precisa de um processo vedântico no qual a ignorância vai ser abordada e destruída, né, em todos os seus aspectos.
Então, o Swamiji está dizendo aqui que você não deve simplesmente buscar a raiz dessa árvore, né? A natureza Nirguna Brahman, simplesmente fazendo a investigação quem sou eu, ou através da meditação do silêncio, fechando os seus olhos e perguntando, Brahman, Brahman, o que é Brahmano? Quem sou eu, né? A investigação eficaz, segundo a nossa Sampradaya, significa uma relação com as escrituras, uma investigação vedântica com a ajuda das escrituras e do Guru, tá? Você vai fazer uma investigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads com a ajuda de um Guru, não tem outro meio, tá? Pessoas que pensam que podem fazer isso sozinho, elas vão ter muitas dificuldades. E, na maioria dos casos, elas não são bem-sucedidas porque as margens para a interpretação equivocada das escrituras é enorme, né? É enorme. O indivíduo vai filtrar, não vai compreender, vai rejeitar, vai filtrar as coisas que não são de acordo com a sua crença espiritual. A indagação significa Guru Shastra Mukhena Vedanta Vichara, investigação do Vedanta através das escrituras ouvidas da boca do professor, né? Ah, mas eu não me sinto mais seu discípulo. Você não é meu professor já há muito tempo. O que que eu posso fazer? Né? Tudo bem. Então você deve procurar, de repente, um outro professor. Ah, não, eu não preciso de professor porque é Ram Brahmasmi. Ok, seja feliz. A indagação sobre Brahman é uma indagação fundada nas escrituras. A indagação das escrituras envolve a orientação de um guia espiritual, de um guru, de um professor. E o Swami termina esse fascículo, né, esse arquivo, dizendo que você entre neste processo da investigação vedântica. Harion. Ok, passando para o próximo arquivo, Swami começa a revisar todo o processo, todo o caminho do capítulo 15, né? A descrição da árvore de Samsara. E por quê? Porque o objetivo aqui é desenvolver um desejo moksha, né? Um desejo pela realidade, um desejo pela libertação. Todo mundo quer ser livre do sofrimento, mas eles pensam que a liberdade do sofrimento vai conferir a eles um prazer constante, né? Prazeres e dores, eu quero me livrar da dor, mas eu quero ter prazeres constantes. Não, não é por aí. Então, nós precisamos compreender a dor do samsara devidamente, por isso a descrição da árvore do samsara nos foi apresentada por Shankaracharya, né? Para que o indivíduo possa compreender e diagnosticar devidamente a problemática humana e simplesmente administrar o medicamento adequado, né? Você jamais vai se curar da problemática se você não obtiver o diagnóstico adequado. Então, a partir da compreensão dessa árvore do samsara como, né, desdobrada de modo brilhante por Shankaracharya, nós compreendemos que existe uma saída, né? Existe uma resolução para essa problemática humana. Ela é chamada de libertação da dor do samsara, a libertação da prisão nessa árvore. Ah, mas não é uma prisão para sempre porque eu morro, depois eu não volto mais. Não, volta sim. Volta que volta, né? Volta que volta, né? Então, para isso nos trouxe as disciplinas que foram discutidas, né? Essas quatro disciplinas. Vairagya, nós vimos já em detalhes, né? Eu quero simplesmente desenvolver despaixão na medida que eu transfiro a minha dependência às coisas desse mundo para dependência para com, né? Vou me apoiar no Criador, mas como assim? Onde é que está o Criador? Como é que eu faço para me apoiar nele? Você tem que se apoiar na compreensão dos ensinamentos que revelam a natureza desse Criador, tá?
Mas esse criador, eu ouvi dizer que ele é um criador, né, que se manifesta como essas deidades, divindades que me oferecem seguranças e prazeres e prosperidade. Mas isso é tudo conversa para fazer boi dormir. Isso tudo é a Jaropa. Se apresenta esses ensinamentos no início para as pessoas pensarem que Ishvara é criador, vai me proteger. Isso aqui não é um sistema impessoal que vai mandar de volta para a gente o nosso parábola karma de acordo com esse sistema meritório, meritocrático, né? Então você precisa compreender esse sistema meritocrático, porque se você compreender, você vai se libertar da dor do samsara. A dor do samsara é simplesmente derivada do fato de que eu quero controlar alguma coisa que é incontrolável, que é a minha experiência humana, né? Eu quero obter só prazeres, 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 sem dores, sem compreender os defeitos que existem por trás de todos os prazeres. E sem saber que neste mundo, principalmente nos dias de hoje, nós experimentamos invariavelmente mais dores do que prazeres. Então, a dependência do mundo para a dependência a Deus é vairagya, é despaixão, é uma sabedoria inicial que permite ao indivíduo essa equanimidade. Somente mais tarde eu vou poder contemplar a liberdade absoluta, né? Através do conceito de que a natureza deste Deus não é nirguna, não é saguna, mas é nirguna, é a minha própria natureza real, absoluta ou superior, como queiram. As escrituras não revelam, elas não revelam esse fato no começo. Então, isso é interessante. As escrituras do Vedanta, elas, em geral, elas apresentam ligeiramente o Aham Brahmasmi, tá? As escrituras dos Upanishads, digamos assim. Porque o Vedanta é mais do que os Upanishads. Tanto é que alguns Upanishads apresentam o Karma Yoga e o Upasana Yoga também. Então, o Vedanta é mais do que as escrituras finais de declaração de identidade dos Upanishads. Então, as escrituras em geral, no início, elas apresentam o caminho espiritual através da observação do Dharma, através da compreensão da natureza do campo Dharma, que é a natureza do Senhor, através da compreensão de que Deus é o fator, é a totalidade de todos os fatores, é um sistema inteligente que nos concede os nossos parábadas. Então, o Deus é apresentado como alguma coisa outra que eu mesmo, né? É apresentada o Deus na terceira pessoa, jamais como na primeira pessoa, como a minha natureza intrínseca, né? Ele é apresentado como o criador, o sustentador e o reciclador de tudo. Ele é apresentado como onisciente, onipotente, mas é sempre alguma coisa outra que eu mesmo, é algo diferente de mim, né? Quase que invariavelmente apresentadas, né, nas figuras, nas formas de Ganesha, Shiva, Vishnu, Krishna, etc, etc. Existem infinidades de deidades, são todas elas fictícias, né? São todas elas construções mentais, emocionais, que dão conforto à mente e ao coração humano, né? Mas o conforto ele é obtido somente através de um karma yoga mais avançado, no qual o indivíduo compreende Deus não como uma deidade que vai me dar proteção, porque eu estou fazendo puja, te pedindo proteção, segurança, proteção, prosperidade. Não, essa deidade não me vai conceder isso simplesmente por mim, por eu estar pedindo, pedindo, pedindo. O estágio mais desenvolvido é o estágio vedântico, no qual a devoção é apresentada como o Karma Yoga, e o Karma Yoga é toda ele fundada em compreensão, conhecimento puro deste relacionamento criatura, criador e a criação em suas leis, né? Então aquilo irá pacificar a mente do indivíduo e você ainda vê Ishvara como Saguna Ishvara, até mesmo neste estágio mais avançado que eu gosto de apresentar para vocês, que é apresentar Ishvara não somente como a causa material e o universo físico material, que assim por dizer seria o corpo físico de Ishvara, né? Mas a inteligência suprema que produz
essa projeção e essa sustentação dessa ordem aparente. Então, o milagre da vida, como eu digo às vezes, né, é a inteligência por trás de todas as formas, as manifestações físicas deste universo, né? Então, mesmo que a gente veja Ishvara como a manifestação do milagre da vida, dessa inteligência, a gente ainda vê como algo outro que nós mesmos, separado de nós mesmos, a parte de nós mesmos. Eu sou parte integrante desta criação, né? Mas a gente ainda está na dualidade. Eu e Ishvara, a gente ainda está no modelo, no formato triangular. Eu, Ishvara, que vai me oferecer proteção contra esse mundo perigoso, incerto e inseguro, né? Então, o primeiro estágio é esse, né? Deus é descrito como uma deidade e você vai fazer pujas, né? Fazer rituais, isso e aquilo, pedindo proteção, segurança, prosperidade, saúde. Mas isso é simplesmente a nível mais preliminar. Quando você se torna um Karma Yoga, você já deixa por trás aquilo ali. Muito embora o pessoal na Índia, mesmo os yanis lá, eles ainda fazem e não fazem, né? Algumas cerimônias de pujas, isso e aquilo, mas é simplesmente força de hábito. Na vida de Nisargadatta Maharaj, que eu estudei, né, muito, tudo aquilo que ele disse na época, né, ou dizia no passado, ele fez pujas e rituais, né, naquele quartinho dele por tempos e tempos e tempos e tempos. Depois de muito tempo, ele ainda fazia um pouco, mas ele já não tinha aquela paixão de antes, né? E ele já até se afastava um pouco mais daquilo, tá? Mas são vasanas, são hábitos, né? De simplesmente de não abandonar o relacionamento com a sua deidade, a deidade que você era familiarizado desde criança, né? Imagina, como é que eu vou abandonar a minha deidade, né? Eu vejo o Papaji, por exemplo, onde eu estive vivendo, né? Ali, perto dele, né? Participando dos satsangs quase que diariamente. Não existia questão de puja, não existia, né, questão de uma cerimônia. Como devoto de Krishna, ele passou a vida inteira fazendo sadhanas devocionais, cerimoniais, né, para manifestar a presença de Krishna. Tudo aquilo desapareceu para ele com o contato dele com Ramana Maharaj e a realização de Deus como a sua natureza intrínseca, alguma coisa que não existe fora de si mesmo, né? Mas dentro do contexto védico, né, hindu, no início, Deus é apresentado como uma deidade, existe um porquê de tudo isso, o indivíduo não está preparado para ser um bom karma yogi, um sofisticado karma yogi, ele simplesmente ele está interessado em seguranças, em prosperidade, prazeres, saúde, e ele precisa de uma deidade que possa oferecer para eles um senso de conforto, né? Senso de conforto. E se a mente é mais confortável, se a mente é mais pacificada, porque ela projetou o fato de que uma deidade agora está me protegendo, está removendo os obstáculos entre eu e o meu sucesso, a minha prosperidade material. Então, minha mente mais pacificada, eu me torno mais eficaz, mais eficiente nos meus empreendimentos. Você entende, Mário? Mas isso tudo são estágios iniciais. O devoto ele precisa crescer, desenvolver, e aí ele se torna um karma yogi. Ele vai compreender Deus como a inteligência suprema, o puro Satvaguna. Aí a liberdade já não é de uma deidade que está me protegendo, mas eu sou protegido através da minha própria compreensão, o meu conhecimento. Eu compreendi o sistema Ishvara, agora eu posso relaxar, porque eu já não estou batendo com a cabeça na parede o tempo todo tentando a famosa missão impossível de controlar a minha vida na crença de que um dia eu posso obter um sucesso tão grande que eu me estabeleço numa situação de somente punha, de somente prazeres intermináveis, né? Então, o segundo nível, né? Primeiro é o vairagya, que é uma despaixão,
que é uma transferência da sua dependência das coisas do mundo para dependência a Ishvara, a compreensão da natureza de Ishvara. Então, o segundo foi apresentado como uma entrega, a rendição ao Senhor, né? O caminho da libertação depende da devoção. Swami aqui ele enfatiza mais uma vez. Isto é baseado na descoberta do fato de que qualquer empreendimento humano pode ser bem-sucedido somente quando existem dois fatores a seu favor. Quais são os dois fatores aqui? Um é o meu talento, a minha habilidade, o meu esforço, né, para que eu tenha sucesso. Qualquer um de nós, qualquer que seja o nosso objetivo mundano ou não mundano, para ser bem-sucedido, eu preciso de colocar um esforço eficaz, né, um esforço sincero. Sem o esforço, o resultado não vai ocorrer, mesmo que você faça puja de orações, preces, né, durante todo o dia. Você pode levar um cavalo à margem de um lago, mas você não pode forçar o cavalo a beber água, é uma analogia que de vez em quando aparece no Vedanta, né? Do mesmo modo, você não pode pedir a Ishvara, eu quero sucesso, eu quero prosperidade, né? E Ishvara vai dizer, ok, ok, você veio até as minhas águas, né? Mas você tem que beber das águas. Mas como assim beber dessa água? O seu esforço, você tem que compreender a minha natureza saguna até que você possa desenvolver mais sucesso, mais prosperidade, não porque eu estou concedendo isso a você, é porque você está sendo sincero e colocando os esforços justos, mas com uma compreensão que pacifica ainda mais a sua mente e que torna o sucesso ainda mais provável. Isso é muito frequentemente referido como Ishvara Anugraha, que é a graça do Senhor. A graça do Senhor não é uma coisa realmente, do meu ponto de vista, aqui e ali, eu entendo que seja uma questão de bom senso, tá? Porque Ishvara é um sistema impessoal. Ele não vai dar nada a ninguém de graça, não existe almoço grátis, como a gente diz, né? Então, essa história de ele vai me favorecer, ele vai te favorecer somente na medida que você está com a mente purificada através de determinadas compreensões do sistema Ishvara, e você está fazendo muitos esforços, colocando as ações totalmente em harmonia com o seu objetivo, em harmonia com o Dharma, a estrutura dármica do Senhor, da projeção aparente, né? É, Assim, o que que ocorre? Eu tenho mais chances de sucesso, né? A graça de Senhor aparece como se ele estivesse removendo os obstáculos entre eu, os meus esforços e o que eu estou colhendo, mas ele não está removendo os obstáculos. É o seu esforço, a sua observação do Dharma, as suas ações, né? Levando em conta as leis, os princípios do Dharma, do campo Dharma, vão fazer de você uma pessoa mais eficaz, vão fazer de modo que a maioria dos obstáculos sejam minimizados e você tenha mais chances de sucesso, tá? Como nós sabemos, existe muita tentação. Quando a gente fala o Shanti, 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 né? É como se a gente estivesse pedindo, literalmente, né? Shanti, 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 que minha mente seja pacificada, né? De tal modo que eu possa me superar, superar a mim mesmo, superar minhas limitações pessoais no âmbito dessa investigação do Atmayana, superar as limitações inerentes à minha mente, ao meu intelecto, a minha falta de foco e etc, etc. Eu estou invocando a Sampradaya, invocando Ishvara, dizendo que minha mente seja pacificada de tal modo que os meus defeitos, as minhas limitações pessoais possam ser minimizadas, né? O segundo chante é que a minha mente possa ser pacificada de modo tal que, dependendo também, né, de outros fatores que não são essas minhas limitações pessoais, mas são as circunstâncias do campo, né? Aí a gente entra mais no nível esotérico, porque a gente sabe que a internet pode cair aqui, aí a aula vai ser suspensa, entendeu? A luz pode cair aí a aula é suspensa, entendeu? Acontece um apagão. Existem
sempre, sempre, sempre situações externas que nós sabemos que existem, que ainda assim, né, a graça do Senhor, eu estou colocando meu esforço, estou tentando me superar. Eu peço ao Senhor, né, essa compreensão do Senhor de facilitar a minha capacidade de me superar e manter mais foco e mais clareza. Eu peço ao Senhor também de corroborar com os seus fatores que eu conheço, de tal modo que eles possam favorecer o meu sucesso na aula de hoje. Né? E o terceiro chante é para que o Senhor possa evitar que aqueles fatores que nós não conhecemos, mas ainda assim sabemos que potencialmente eles existem, de tal modo que eu possa me beneficiar dessa aula de hoje. E como assim, por exemplo, são fatores que a gente não tem nenhuma ideia. Um apagão a gente sabe que existe, né? E a gente gostaria de proteção, que não ocorra durante o nosso seminário da semana que vem. Mas existem outros cataclismas, né? Outros fatores que nós nem mesmo sabemos que estão para ocorrer, né? Então é uma terceira invocação do Senhor para que esses fatores desconhecidos possam ser suspensos, né, para que eu possa ter sucesso no meu empreendimento espiritual, né? Então, isso aí é o segundo, relativo ao segundo, né, que é a devoção, a rendição ao Senhor. Nós vimos o terceiro como o desenvolvimento das virtudes, que é começar a colher os frutos, né, os frutos dessa mente dotada de muito discriminação, discernimento e despaixão. E aí eu vou desenvolvendo essas virtudes. Por quê? Porque as virtudes são importantes. O homem coloca uma frase muito bacana aqui, ele diz assim, somente na atmosfera de tais virtudes saudáveis, o autoconhecimento pode ocorrer, né? Então, o que que significa? Eu desenvolvi uma mente mais equânime, né? Com dispassion, né? Eu compreendi o sistema, compreendi que nada vai me fazer feliz nesse mundo, então eu já não estou sofrendo tanto aquela força magnética, né, de atração e repulsão derivada dos meus raga e vesha, né? Atração e repulsão, desejos e aversões. Então minha mente está mais pacificada, minha discriminação aumentou, né? E ainda assim eu tenho que observar as minhas associações e as minhas virtudes, né? Eu tenho que desenvolver determinadas virtudes, porque somente uma mente saudável, com boas virtudes, né? Nessa atmosfera que o autoconhecimento ocorre. Tá? Então, em analogia, se eu vivo num ambiente, numa atmosfera, né, qual o ambiente não é saudável, digamos assim, as pessoas extremamente rajásicas, as pessoas extremamente tamásicas, ou uma combinação de muito rajoguna, muito tamoguna, né? E eu vivendo naquele ambiente, eu posso tentar desenvolver boas virtudes, sim, mas é um pouco mais difícil, tá? Então eu estou indo além das boas virtudes, porque o modo de desenvolver as boas virtudes é observar, né, testemunhar o modo qual eu me estou exprimindo, né, expressando no mundo, no meu meio ambiente, né? Mas, por outro lado, as associações irão facilitar o desenvolvimento de boas virtudes, né? Uma atmosfera saudável para o desenvolvimento de virtudes, de modo que o autoconhecimento possa ocorrer, assim como na química, quando você fala de várias reações químicas, eles sempre especificam uma certa condição de temperatura e pressão, em cujas condições determinadas reações podem ocorrer, né? Então, no mundo da química, das análises químicas, dos laboratórios químicos, a temperatura, a pressão e outras condições têm que ser realmente muito precisas, né? Muito bem definidas para favorecer determinadas reações. A gente vai ver no próximo seminário, né, que a gente vai criando uma atmosfera, né, nesta dinâmica entre o professor e os alunos, né, utilizando diversas estratégias, né, ou instrumentos do Vedanta, no qual a gente cria uma atmosfera favorável
para que essas reações possam ocorrer, né? Então, a gente vai vendo que o Abraham-Maslow vai sendo apresentado repetidamente, de ângulos diversos, né? Em modos ligeiramente modificados, isso e aquilo, criando um ambiente, uma, uma configuração, né, meio ambiente equilibrada entre as três energias, com bastante sattva-guna, né, e a repetição e aquele campo energético mais satívico, né, e a gente vai, né, investigando, o professor vai nutrindo as mentes com esses ensinamentos vedânticos, né? Então, quando as condições são favoráveis, né, a reação do Aham Brahmasmi direto pode ocorrer, né? Então, algumas reações, os estudantes de química conhecem bem, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, são importantes nos laboratórios. Do mesmo modo, né, eles falam da acidez, neutro, alcalino, né? Então, quando os eventos locais exigem certas condições para ocorrerem, né, nos laboratórios, o Vedanta é a mesma coisa. O autoconhecimento só pode ocorrer em determinadas condições. Essas condições são condições mais satívicas, que dependem de associação com Sattva-guna, redução de associações com Rajoguna, Tamoguna, reduções com de exposição a pessoas adármicas ou extremamente rajásicas, tamásicas, né? Então, as condições atmosféricas têm que ser favoráveis para essa autoinvestigação. A condição ideal da mente na qual o autoconhecimento pode ocorrer é chamada sadhana katustaya sampatti. Então, a condição ideal é uma condição que depende muito de Sattva-guna e o desenvolvimento dessas quatro qualificações, como apresentadas aqui no capítulo 15, tá? Então, essa é a condição ideal da mente para que o autoconhecimento possa ser, né, manifestado. Então, as virtudes saudáveis são um subproduto de uma mente qualificada para o Vedanta, né, que observou muitas coisas, entre elas as minhas associações no mundo, os meus valores, né? É muito simples, a pessoa que é muito dividida entre um desejo por dinheiro, prosperidade, segurança, né, riquezas, e também um desejo por sabedoria espiritual, né? É uma situação na qual o indivíduo ele tá com muito investido aqui e ali, né? E não existe nada de errado nisso, porque é melhor você permanecer investido aqui e ali do que permanecer investido somente no mundo, tá? Mas o fato é que o autoconhecimento ele depende de qualificações ou de condições mentais ou sociais, né? Até mesmo a nível social, né? Durante o Kali Yuga, as condições sociais não são muito favoráveis para o autoconhecimento, né? Então, mas ainda assim, o autoconhecimento sendo a única solução, nós precisamos de desenvolver esse meio ambiente, essas qualificações. O meio ambiente é um meio ambiente mental, emocional, intelectual, psicológico, né? Uma mente bem pacificada, com mais clareza, que me permita cumprir alguns papéis sociais sem negligenciar o propósito real da minha vida, né? Então, essas virtudes saudáveis, elas representam uma mente bem qualificada, bem equilibrada, mais satívica. Essas virtudes também são referidas como sadgunas, boas virtudes, em outras palavras, vairagya, rendição e boas virtudes, né? E o quarto é o Atmavichara, como apresentado, como revelado nas escrituras dos Upanishads, né? Então,
boas virtudes, Vairagya foi apresentado primeiro, né? A devoção segundo, boas virtudes, que é a observação do Dharma e observação do meio ambiente, o meu meio ambiente físico, mental, emocional, né? E o estágio final é o Vedanta Vichara, que é a autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos finais dos Vedas, que é o Veda Anta, que são os Upanishads. Infelizmente, essa sadhana de disciplina espiritual não é enfatizada nos dias de hoje. Ele está dizendo aqui que, infelizmente, todas as outras sadhanas são destacadas, ninguém fala muito sobre o estudo da escritura. Então, falando que, infelizmente, a maioria das pessoas, elas se interessam pelas sadhanas de preparação, as sadhanas para desenvolver desapego, né, boas virtudes, né, devoção, né? Mas elas não têm interesse pela Atma Vichara, a disciplina de autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né? Então ele está falando, infelizmente, o Jnana Yoga do Vedanta não é enfatizada nos dias de hoje. A maioria dos círculos espirituais por aí não destacam, eles destacam as outras sadhanas. Ninguém fala sobre estudo, contemplação, assimilação e internalização das escrituras que declaram a identidade do Jivatma com Parabrahman, Paratma, né? Que depende do estudo sistemático das escrituras com a ajuda de um professor competente. Assim como estudamos física na faculdade de física por um longo período, para obtermos o Atmajnana, nós precisamos de estudar as escrituras por um período de tempo sistematicamente, né? E isso nós chamamos de investigação sobre a luz das escrituras dos Upanishads, Vedanta Vichara. E esse Vedanta Vichara envolve o quê? Ouvir, manana, refletir, né? Contemplar, refletir, encontrar dúvidas, resolver dúvidas com ou sem a ajuda do professor. E Nididhyasana, assimilação, internalização, aplicação constante desses ensinamentos. O Vedanta, mais uma vez, não é teoria e prática, é simplesmente a ciência da realidade. E a ciência da realidade, né, quando a gente estuda o karma, dharma, a gente estuda a natureza de Saguna e Ishvara, a natureza desta ordem aparente, né, a ordem sutil e a ordem física material, as leis, o modo qual isso é regido do ponto de vista religioso e espiritual, né, mas nós estudamos também a ciência de Satya. Esses estudos, eles servem somente para cancelar noções equivocadas que nós temos a respeito da realidade desse mundo e da natureza da real realidade, porque nos dias de hoje, por aí, todo mundo fala realidade. Realidade é totalmente a respeito de mítia. Mítia é uma realidade aparente, não é uma realidade realmente real. Então, o Nididhyasana, e Krishna usa a palavra aqui, parimargana, autoinvestigação através dos instrumentos das escrituras dos Upanishads. Assim como você investiga a, a condição do seu corpo físico, né, usando instrumentos apropriados, exames apropriados, papapá, eletrocardiograma, isso e aquilo, você vai compreender que você está sofrendo de uma doença também, uma doença que se manifesta a nível emocional, psicológico e cognitivo, é a doença do samsara, né? E você precisa de diagnosticar essa doença e depois fazer alguns exames para prescrever o remédio, né? Como se faz no campo da ciência médica, né? Então, quais são os instrumentos que farão esses exames, né, da doença do samsara? São os instrumentos apropriados, são os, os ensinamentos propriamente dito do Vedanta, porque o Vedanta é uma construção, né, lógica, metodológica da real natureza da realidade e expondo sempre a irrealidade desta ordem física e material,
E o Vedanta não é sobre o Vedanta, mas é sobre nós mesmos, é uma investigação a respeito de mim mesmo. Eu estou ainda atribuindo realidade à irrealidade, né? Eu continuo vivendo governado por essa ignorância cósmica, né? Que nutre os meus ragged visions e me faz sofrer de discriminação e de ausência de equilíbrio, de equanimidade, né? Então eu vou precisar usar todos os instrumentos. O Vedanta, ele apresenta uma infinidade de instrumentos que irão favorecer esta compreensão, primeiro da doença e segundo do medicamento, do conhecimento, tá? Lembrando sempre que não é uma questão de compreender o Vedanta, mas compreender o estado no qual eu me encontro e compreender que o Vedanta é um instrumento ou é a medicina que irá remover a doença, cancelar a doença, tá? A autoinvestigação é um instrumento chamado Shastra Pramana, é um meio de conhecimento. As escrituras é um pramana, é um meio de conhecimento, é um instrumento de conhecimento, tá? Nós, quando queremos conhecer a ciência médica, nós temos que usar um meio de conhecimento, um instrumento de conhecimento, que é o campo de tudo que já foi conhecido no âmbito da ciência médica. Eu jamais me torno um médico, né? Um médico, se eu estudar química, se eu estudar filosofia, eu preciso de um pramana, de um meio de conhecimento, de um instrumento de conhecimento adequado, né, apropriado para aquele campo de conhecimento. Nós queremos obter um conhecimento que é o conhecimento da minha real natureza intrínseca, e para isso eu preciso de um instrumento de conhecimento, um pramana, uma metodologia de ensino que irá revelar para mim aquilo que eu sou em realidade, tá? Então são paralelos, analogias, mas o que eu quero enfatizar aqui é que o Vedanta não é sobre Vedanta, o Vedanta é sobre nós mesmos, e esse é o trabalho, é o que nós precisamos fazer com o Manana e o Nididhyasana, né? Que não é somente a aquisição de conhecimento acadêmico, filosófico, teórico, é simplesmente usar esses ensinamentos. Eu sou o laboratório, né, e eu vou deixar que esses ensinamentos sejam aplicados, né, sejam observados em minha vida, de modo que eu possa beneficiar desta diagnóstico, administração do remédio, o autoconhecimento e obter o resultado que é a remoção da doença, a remoção da autoignorância. Atma Vichara, investigação da real natureza do eu, é sinônimo de Vedanta Vichara, investigação das escrituras. O Vedanta não é sobre Vedanta, eu não estou fazendo investigação sobre o Vedanta, estou fazendo uma investigação sobre a real natureza deste eu, que eu me refiro sempre. Ok? Lembre-se, aqui o Swami apresenta uma analogia bacana, lembre-se da história do espelho, né? Se eu tiver que ver o meu rosto, eu não consigo ver. Os olhos conseguem ver tudo, a consciência consegue testemunhar tudo, mas não consegue olhar e ver a si mesmo. Do mesmo modo, os meus olhos não conseguem ver o meu rosto, mas com a ajuda de um espelho eu consigo ver o meu rosto, né? Quando eu estou olhando para o espelho, eu tenho a impressão que eu estou olhando para fora. Mas o que eu estou olhando e vendo, encontrando dentro do espelho, não está lá fora, porque eu estou vendo a mim mesmo, tá? Eu estou vendo a mim mesmo através do espelho, né? O Vedanta é um espelho, é uma, são revelações que servem para refletir para o investigador a sua real natureza, tal qual a visão que nós temos de nós mesmos dentro do espelho. Mas eu não posso dizer eu sou aquele do espelho, eu sou esse aqui, refletido no espelho pelo espelho. Vocês compreendem a distinção sutil? Eu vejo o rosto no espelho, está refletido no espelho, mas se eu usar o espelho para me maquiar, se eu vou querer me maquiar para me embelezar, eu não vou no espelho para me maquiar, para botar um batom no espelho, né?
um vermelhão aqui, né? Um pozinho ali. Não, eu coloco aqui e me vejo no espelho. Eu sei que é tudo sobre mim, é a respeito de mim. O Vedanta é somente um espelho, tá? Não aplico no espelho. Similarmente, quando eu me aprofundo nos estudos e na assimilação dos ensinamentos das escrituras adequadamente, com a ajuda do guru certo, apropriado, honesto, competente, mais eu estudo, mais eu contemplo, mais eu reflito, maior é a compreensão minha a respeito de quê? Do Vedanta? Não, a respeito de si mesmo, né? O acadêmico pensa que tudo seja a respeito do Vedanta. Quando mais fundo você penetra nas escrituras, mais profundo é o entendimento que você tem de você mesmo, a sua real natureza. Então, Vedanta Vichara é uma investigação a respeito de mim mesmo, da minha real natureza, né? Que depende de uma mente com desapego, que sabe o que é devoção, e uma mente com boas virtudes, né? E assim a Vedanta Vichara tem um solo fértil para que a gente possa colher os frutos desse conhecimento, que é o conhecimento direto, o Paroksha Jnana, Atma Jnana, conhecimento que liberta e transforma. Ok? Nós faremos na semana que vem o nosso seminário, não teremos aulas do Gita. A Betânia publicou o horário que nós, nós temos feito, né? Nós falamos, eu e ela, falamos, vamos publicar isso aí, depois a gente vê. Por quê? Porque tantas aulas todos os dias, elas afetam as minhas cordas vocais, tá? Então, isso se torna um problema enorme quando nós fazemos seminários presenciais em lugares com barulho. Então, como aqui é um silêncio absoluto, talvez eu não venha a sofrer tanto o problema das cordas vocais, mas tudo vai depender da minha condição física, tá? Se for necessário, a gente vai ter que reduzir um pouquinho a frequência ou a duração de cada aula, tá? Eu comprei um instrumento que se chama amplificador de voz, que muitos professores usam, que amplifica a voz. Eu fiz alguns testes, parece dar interferência com esses outros instrumentos aqui. Mas eu vou ver se for necessário. Quando eu falo assim mais baixo, vocês me ouvem bem? Eu acho que aqui, as pessoas presentes aqui vão me ouvir bem também. Então a gente vai fazer esse teste, mas eu estou antecipando que a gente vai ter que adequar a frequência das aulas com a minha capacidade vocal. Ok? Quem é que botou uma mãozinha assim, um dedinho assim? Não sei. Então até amanhã. Foi a Betânia. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é
a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.